Salve, salve, meu povo da cultura! Eu sou a Meire de Origem e está começando mais um episódio do CT na Cultura. No episódio de hoje do CT na Cultura, a gente recebe uma mulher que movimenta, inspira e transforma através da arte e da educação. Preta Ari é artista, educadora e idealizadora do projeto Circuito Brincante Negrita Arteira, que percorreu 3 cidades com oficinas, contações de histórias, vivências e ações afirmativas voltadas às infâncias negras. A proposta foi além do brincar, trouxe afeto, autoestima e pertencimento. E hoje a gente vai saber tudo como foi essa travessia e o que ela revelou e como continua ecoando por onde passou. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, minha amiga Preta Ari. Prazer sempre estar com você, seja aqui na telinha, enfim, se pessoalmente, você sabe, todo mundo sabe. Obrigada, né, pelo convite, né, pela oportunidade de poder falar, né, desse projeto que sim, encantou muita gente, né, continua encantando, ainda está me encantando e eu estou muito feliz, né, com a realização dele. Obrigada mesmo. Ai, que demais! Roda a vinheta pra gente, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Gente, o CT na Cultura é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais, da Ciência e da Tecnologia, do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos, como vocês já sabem. E hoje eu tô tendo a honra de receber aqui a Preta Ari, essa gigante, né, da música, das artes de modo geral, do artesanato, enfim, bonequeira, lá, tanta coisa junto. E a gente vai começar com perguntas, mas, Ari, eu queria, assim, que para começar, você começasse mesmo contando aí do começo, falando desse projeto, né, especificamente, olhando agora um pouco, com distância, né? Porque já percorreu as cidades, né? Como que foi para você ver o circuito brincante da Grita Arteira ganhar vida nessas 3 cidades diferentes? E também, assim, você tem uma equipe técnica gigante aí, bastante gente trabalhando junto para que isso acontecesse, porque a gente não caminha sozinhas, né, Ari? Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo e como que tudo começa, né? Assim, como que veio a ideia, enfim. Legal. Bom, o circuito Brincante Negrita Arteira, né, ele vem assim, é importante a gente dizer até como uma questão de incentivo, né, que ele é um projeto, né, uma ideia minha que eu tive a oportunidade de escrever em alguns editais, né, mas como edital é assim, né, a gente escreve, mas é uma loteria, né, Sim. e eu tive a oportunidade de escrever em alguns editais, mas, né, o ano passado foi a primeira vez que ele foi aprovado. Ele foi aprovado no financiamento do PROAC, né, que é o Programa de Ação e Cultural e da Secretaria de Cultura e Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Então, através do PROAC, a gente conseguiu aprovar, né? Através desse edital, a gente conseguiu aprovar esse projeto, que é um projeto idealizado, né? Realizado para infâncias e juventudes. Então, a gente percorreu aí 3 cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte para com ações, né? Ações afirmativas, ações que envolvem ancestralidade, cultura afro-brasileira e africana, né? Para crianças de 0, então desde os pequenininhos até 16 anos, né? Então foi muito incrível a gente poder levar todas essas ações, né? Poder ser recebido nessas cidades com esse projeto, né? Que a gente vai falar aqui, né, para vocês conseguirem conhecer um pouquinho mais,
um projeto que foi mesmo incrível, né? Ele já era incrível assim na mente da gente poder ver, né, ele realizado, ele sendo, né, executado, foi muito incrível para mim, quanto, né, quem teve a ideia, mas também para todo mundo que de alguma forma participou, conheceu o projeto escrito e depois pôde estar ali presente na realização desse projeto. Foi muito incrível. Nossa, faço ideia, sim. E importante dizer que você já é detentora da marca, né, Negrita Arteira, que é uma marca de bonecas, brinquedos, né, sensoriais, enfim. Acho que seria legal você falar sobre isso também. E aí creio que parte desse desejo, né, de vamos levar essa magia do brincar, né, enfim, e de trazer essa coisa da resistência através da brincadeira mesmo, né, para mais pessoas. Parte desse princípio ou não? Com certeza, a Negrita Arteira, né? Ela começou, né, como uma marca, né, de bonecas negras a princípio, há 11 anos atrás. E aí, as bonecas, eu sempre costumo dizer que elas são um instrumento, né? Elas são ali um modo de que eu encontro para poder dialogar, né, sobre todas as coisas que a marca gira em torno, né? Então, as bonecas é uma forma de eu conseguir me aproximar dessas infâncias, né, dessas crianças, para poder falar sobre empoderamento, sobre autoestima, né, sobre tantas coisas que estão é, questões, né, que estão presentes na vida, principalmente de crianças pretas, né? E aí, o interessante é que o circuito, ele veio, né, agora, né, depois desses 11 anos, para completar, né, mais um desses objetivos, porque o brincar, a gente costuma dizer que o brincar é coisa séria, e o brincar também é uma forma de conseguir dialogar, por que não, mas conseguir também interagir de forma com que a gente consiga entender o que essas crianças estão sentindo, o que essas crianças estão vivendo, né? Através do projeto, a gente consegue conhecer a realidade, então, até onde essas crianças moram, o acesso delas à cultura. Então, assim, hoje eu posso dizer que a marca Negrita Arteira, né, para além, né, de ser aí uma marca que produz, né, que faz um produto, né, uma boneca, ela virou um empreendimento sociocultural mesmo, né? Então, é um empreendimento em que a gente consegue abarcar muitas coisas relacionadas à infância, né? Entender as questões da infância, para que a gente consiga, através do brincar, através do brinquedo, né, dialogar com as crianças e entender um pouquinho, né, da realidade delas, né, entender um pouquinho do que elas pensam, entender inclusive um pouquinho do que elas querem dizer, do que elas esperam também, né, porque é muito novo essa questão de que a gente coloque as crianças também para falar, para expor, para se expor, né, o seu pensamento, as suas vontades, né, entender o que elas querem para elas, inclusive porque a gente está sempre decidindo tudo. Então, a marca Negrita Arteira hoje ela faz tudo isso, né? Ela me permite, né, fazer tudo isso, ela me leva em vários lugares para que eu consiga realizar, né, tudo isso. Incrível, Ari. E como você mesma falou, o projeto teve esse cuidado, né, grande aí com as faixas etárias, né? Então, assim, envolvendo crianças de diversas idades, mas também com esse cuidado, não, isso aqui vai ser feito assim, essa faixa etária é isso, não é aquela coisa, né, que tipo, todo mundo faz junto e tá tudo certo, né? Porque são linguagens, creio eu, diferentes, né? E eu queria que você falasse essa questão da ancestralidade na prática mesmo, assim, né? Porque creio eu que também é esse encontro, muitas vezes, da criança que ela ainda. Porque a gente, criança, não sabe muito bem, né? Assim, não tem essa ideia de racialidade, por exemplo, né? E a marca também, né? Esse empreendimento também possibilita isso na prática, né? Queria que você falasse nesse aspecto, que resposta que você recebeu dessas crianças e das famílias que participaram, né, dessas três cidades que o circuito percorreu. Sim. Então, essa inserção desse assunto assim no projeto
ele foi de uma forma muito significativa, né, muito forte, empoderada, mas também muito sutil, né? Então, ali a gente costuma falar que é um corpo político, né? Então, só o fato de as oficineiras, por exemplo, né? Nós tivemos oficineiras todas mulheres, né? Oficineiras mulheres pretas, né? Então, assim, isso já diz muito, né? Você tá ali aprendendo com uma mulher preta. E aí eu falo sutil justamente porque, na maioria das vezes, a gente não precisou verbalizar algo, né? Mas esses corpos, essas mulheres, o que estava sendo ensinado, oficina de instrumento afro-brasileiro, né? A gente fazendo ali, tendo as crianças tendo a oportunidade de ter ali uma contação de história, todos os livros com protagonismo preto, né? E falando de princípios, né, relacionados à afro-brasilidade, né, africana. Então, tudo muito visual, né? Tudo muito para que faça sentido mesmo, né? Que muitas vezes a gente verbaliza coisas que não fazem tanto sentido quanto quando a gente mostra, né? Que a gente consegue fazer com que essas crianças sintam. Então, desde os bebezinhos, né, que tiveram lá no espaço Baby, né, que a gente chamou, até para colorir personagens personalidades negras para colorir, por exemplo, né? Na contação de história, como eu disse, na oficina de instrumento afro-brasileiro, então ali de 0 a 2 anos teve espaço baby, ali a partir do momento dos 2 aos 5 anos a gente teve a contação de história, teve a construção dos instrumentos, tivemos oficina de fanzine, tivemos oficina de bonecas Abayomi, né, até ali para os maiorzinhos, quando a gente estava falando de apresentação pessoal, falando de construção de currículo, a própria oficina de afroempreendedorismo, onde as crianças tiveram a oportunidade de aprender a estar lidando com cabelos cacheados e crespos e trançando os cabelos, enfim. Então, assim, tudo muito visual, tudo muito para viver mesmo, né? Ter a oportunidade de viver. Então, isso foi muito importante. E isso a gente conseguiu ver nessa resposta das crianças, né? O quanto elas estavam felizes em estar ali, o quanto elas não queriam ir embora, o quanto elas queriam repetir aquilo, perguntando quando ia ter de novo, né? Então, eu acho que essa é a melhor resposta, né? De tudo, assim, acho que de tudo, a melhor resposta é a que a gente pôde ter em tempo real com as crianças lá, né? Dizendo o quanto elas estavam felizes de estar lá. A gente também teve a oportunidade de receber o grupo Xerê de Quintal, com brincadeiras africanas. Então, o interessante da brincadeira do Xerê é que eles fazem um passeio, né, por todo o continente africano, então trazem uma brincadeira de cada país, né? Traz muita cultura, muita informação. Então, as crianças saem de lá munidas de muita informação a respeito do continente. Então, foi incrível, assim, poder ver na carinha delas, na resposta delas, até na interação, né, que elas tiveram, enquanto elas estavam entregues, assim, em cada ação, né? Seja em São José dos Campos, seja em Monteiro Lobato, seja em Caraguatatuba, cada uma, cada lugar é um lugar diferente, mas a resposta sempre foi a mesma, de muita satisfação e muita entrega, né, das crianças, né, que participaram das ações. Que incrível, que incrível. E é interessante porque é isso, né? Essa interação assim permite mesmo assim a identificação das crianças pretas, né? Assim, o pertencimento dessas crianças que são pretas e o respeito também à integração das crianças não negras, né? E acho que isso por si só já fala muito, né? Já é demais assim mesmo. Eu queria aproveitar rapidamente dar um recadinho para quem está do outro lado, muito rapidinho, falar para vocês, gente, que não são inscritos nesse canal. Muita gente passa por aqui, assiste pelos gráficos, a gente vê que as pessoas não são inscritas e é muito importante para gente que vocês se inscrevam. Para o YouTube entender também que os conteúdos daqui são interessantes e poder ajudar a gente a distribuir para mais pessoas. Então, aproveita esse momento da fala da Meire de origem aqui, ó, e já vai aí, é só dar um clique para vocês se inscreverem, certo? E
não menos importante, com certeza, a produção está deixando aqui no rodapé as redes sociais da Negrita Arteira e também da Preta Ari, para vocês se conectarem com essas duas. Como eu sempre falo aqui, as duas são uma só, né? Mas no final das contas, é importante que vocês estejam integrados, né, em ambos e a gente tem, a partir das redes sociais, essa possibilidade de se aquilombar, de se conectar, se coletivar, né? Enfim. Então, façamos esse trabalhinho de casa. Quem não conseguiu tomar nota aqui, link tá na descrição, né? Tá lá os arrobas na descrição. Então, vocês vão lá e se inscrevam, né? Enfim, estejam perto, até para vocês saberem dos próximos passos aí da Negrita Arteira e, por que não, da Preta Ari, né? Eu queria agora que a produção rodasse um videozinho pra gente mostrar na prática um pouquinho do que foi esse circuito, né? E como, né, que desagou até essa conversa que a gente tá tendo aqui. Então, pode rodar pra gente, produção. No lixo. O abayomi é uma palavra nigeriana que significa encontro precioso. É normal, depois você passa o junto e aí você vai encapando. Ai, que delícia! Acho que se o contigo é parecer mais velho. Muito bom. Ari, como que foi articular essa rede de educadoras, de artistas, de monitoras negras, que compuseram aí toda essa programação, né? Que aprendizados esses encontros coletivos trouxeram para você? Até porque muitas pessoas da sua rede, outras que foram vindo, né? E assim, acho que tudo isso assim vai coletivando e vai crescendo mesmo, aquilombando mesmo, verdadeiro aquilo. Até porque eu já falei isso aqui algumas vezes também, e a gente traz na prática essa história do coletivo, que nada mais é uma questão ancestral que vem do aquilombamento também, né? Então, assim, fala como é que foi essa articulação. Foi bem bacana, né? A partir do momento que a gente, né, falou, olha, agora a gente vai começar, de fato, a executar esse projeto, né? Eu fiquei responsável pela curadoria, né, das oficineiras, enfim. E é isso, né? A gente que é da arte, a gente tem essa oportunidade de estar sempre no coletivo, sempre conhecendo pessoas, tendo contato com pessoas, né? Então, para a gente é muito bacana isso, porque o coletivo ele vai para além, né, do estar junto e de se encontrar num rolê ou outro, mas é quando a gente tem a oportunidade, né, de realizar projetos, a gente também sente a vontade de realizar esses projetos no coletivo. Né? Então, a partir do momento que, por trabalhar já com infâncias, então eu já tinha, né, contato com algumas pessoas que já são ligadas à infância, mas o próprio hip hop dá isso pra gente, né? A arte em si, no geral, dá isso pra gente. Então, eu tive a oportunidade, né, de é aquela questão da gente olhar para trás, né, de estar sempre voltando ao ponto primordial. E aí eu tive a oportunidade também de fortalecer quem está comigo. Então, algumas das oficineiras são pessoas, né? Então, são pessoas do Triluna, por exemplo. Então, a gente teve a Tayla, teve a Gabi do Triluna, a Shiva, né? Tive a oportunidade também de trazer para esse projeto a Denise Aires, que é uma super parceira da Fulelê Infâncias, que tem um projeto muito lindo, inclusive, conheçam a Fulelê, né? Então, ela veio para fazer a contação da história, né? Do próprio Dandara Soul, nós tivemos oficinas com a Juliana, com a Jana, né? Então elas vieram com a oficina de afroempreendedorismo. E com isso, né, eu ainda não tinha tido contato mais através dessa coletividade, através da cultura. Conheci a Fabi, que veio com a oficina também de apresentação pessoal e a construção também, né, do currículo, que foi muito interessante porque ela é da área de RH, e aí acabou se envolvendo com cultura, porque é isso, a cultura faz isso, né? Mistura as Faz. coisas, mistura as pessoas e traz uma pessoa que é de lá, e enfim. E eu acho que a cultura ela é essa grande mãe, assim, que fala, não, vem assim do jeito que você é, com os saberes que você tem, que aqui tem espaço para você também poder atuar.
Então, foi bem bacana poder, né, ter essa oportunidade. E com isso, né, nós tivemos também as apresentações, né, que foi do Jongo Mistura da Raça, então a gente se envolvendo de novo, né, muito, e eu falei para a Márcia, inclusive, falei, gente, de todas as vezes que eu escrevi esse projeto, eu queria muito que vocês estivessem juntos, né, porque, enfim, não só pela questão de que o jongo é essa manifestação incrível e linda, mas ela fala muito sobre africanidades, né, sobre a nossa história, né? Sobre, ela tem muita essa representação, né? Preta, assim. Então, eu queria muito que as crianças tivessem esse contato e tive a oportunidade também de conhecer o grupo Mamulengo de Si Mesmo, que é incrível. Teve uma apresentação linda deles na última ação em Caraguá. Então, assim, a gente é isso que você falou, E né? teve a apresentação da Preta Ari também, né? Sim, teve a minha apresentação também, todas as ações, né? No final lá eu tive a oportunidade de fechar, né, o projeto com rap também, que também é isso, traz toda, né, essa questão. E assim, é, é como você disse, o projeto começou ali escrito, né, através da produtora Ibiraúna. Então fomos duas pessoas e depois ele tomou corpo com mais pessoas, né? Porque aí vieram como produtora cultural a Bárbara Bonilha e a própria Fabi Eneida, e aí depois vai crescendo, crescendo, crescendo. E eu acho muito importante dizer o quão a gente também movimenta muito a economia, né? Porque a gente contrata pessoas, né? A gente, então assim, um projeto que nasceu em São José dos Campos, ele movimentou a economia de São José, mas ele movimentou em Monteiro, movimentou em Caraguá, movimenta em São Paulo, enfim. Então é sobre isso, né? São coisas que a gente já sabe, mas a gente não pode deixar de dizer, né, para tantas pessoas que de repente não trabalham com a cultura e não sabem o quanto a cultura movimenta não só a vida das pessoas, mas movimenta a economia, dá emprego, né? Enfim, é tudo muito amplo, né? A gente ficaria aqui durante muito tempo falando sobre, né? Muita coisa e muita coisa boa, sim. E projetos como esse precisam, de fato, ter esse respiro aí através dessas iniciativas, né? Esses projetos culturais aí a partir dos editais, né? Que são iniciativas importantes, né? Que de fomento às culturas, né? E eu acho que esse olhar para a criança e para a juventude, assim, né? Para a adolescência é fundamental, né? A gente tem vivido num mundo muito caótico, né? Sobretudo para as nossas crianças, o brincar não está tão presente mais, com a coisa da, né, o avanço da tecnologia que tem seu lado ótimo, né? Muito bom para gente, e tudo mais. No entanto, a gente sabe que as velhas brincadeiras elas foram deixadas de lado, o contato com a cultura em si foi deixado de lado. Tem muita criança, você falou do jongo, né? Eu tenho certeza que muita criança ali viu pela primeira vez uma roda de jongo, né? Então eu acho que todas essas manifestações, né, culturais são muito importantes e traz, né, esse pertencimento que a gente já falou e precisam ser, né, de fato difundidas e perpetuadas. E aí, falando em perpetuação, eu queria que você falasse como que você acredita que esse circuito ele pode ser replicado, ele pode ser expandido, né? Que caminhos que você enxerga aí para dar continuidade a essa proposta importante e potente? Legal. Então, eu acho que todo mundo, né, que participou desse projeto é, de alguma forma, um agente multiplicador, assim, né? Então, eu acho que uma vez que a gente compartilha, eu acho que desde compartilhar ali um post sobre, né, mas também falar sobre as ações, né, é, até para os próprios órgãos aí que de repente têm uma oportunidade, uma vontade de incentivar algo relacionado à cultura, a infâncias e juventudes, também, né, que a gente promova esse diálogo, né, porque muitas vezes a gente conhece, mas muitas vezes a gente não conhece. Então, esse compartilhamento também proporciona isso, né? E as próprias pessoas, né? O que a gente aprendeu,
né, dentro do projeto, as próprias brincadeiras, as próprias oficinas, os contatos que a gente trocou, né, eu falo mesmo de contratação mesmo, de convite, né, para os próprios artistas, né, porque eu acredito que cada uma das pessoas que estiveram lá podem levar um pedacinho, né, do circuito para os seus fazeres, para onde trabalham, enfim. Eu acho que é muito isso que a gente já está acostumado a fazer, né? Olha, eu conheço tal fulana, né, que faz isso, que trabalha com isso, conheci no circuito, o circuito é assim, é, explicar da sua própria maneira, não precisa ter nenhum termo técnico, né, e nem saber e conhecer a respeito de tudo, mas eu acho que é essa corrente que a gente já está acostumado a fazer do falar, do compartilhar, né? E a gente pretende, né, claro, né, fazer aí esse circuito crescer de alguma forma. É claro que, né, no capitalismo que vivemos, a gente precisa de dinheiro também, porque, como eu falei, a gente precisa é, trabalhar, a gente precisa dar né, um trabalho, mas a gente precisa também remunerar e de uma forma digna, né, todas as pessoas que trabalham. Mas, a princípio, eu acho que é isso. Eu acho que a gente se fortalecendo, né? Não guardando para a gente, mas toda vez que a gente tiver a oportunidade, principalmente as pessoas que não só trabalharam, mas participaram, dizer o quanto elas gostaram, né? Dizer o quanto elas estiveram satisfeitas de fazer parte, de trabalhar, de participar, de ser público. Eu acho que isso já é uma grande ação para que a gente possa perpetuar, possa prolongar, possa repetir, né, ações como essa e semelhantes a essa também, porque uma vez que a gente aprende dentro do circuito, a gente pode levar para outros lugares, para outros projetos, né? E a gente também está aqui, né? Uma vez que a gente não consegue, de repente, fazer o próprio circuito, mas a gente está aqui também para conversar, dialogar, dividir, para que a gente consiga, de repente, fazer vários, né? Vários polos, vários Vários pontinhos, projetos, vários vários projetos. pontinhos, né? Vários E circuitinhos por aí, ligando. né, para que a gente consiga perpetuar ações como essa, porque é o que você falou, as infâncias elas estão muitas vezes elas estão ao brincar, né, essa coisa de estar junto no coletivo, às vezes está muito esvaziado, né, dentro das infâncias, assim, né, a gente está muito cheio de individualidades, né, e não é próprio da infância, né? Infância é aquela coisa de estar junto, de brincar junto, de dividir e compartilhar. Então, que a gente consiga perpetuar também, né? Essa característica que é da infância, né? De estar junto, olho no olho, em roda, brincando, enfim, para que a gente consiga perpetuar também essas ações. E agora nem tá aqui no meu roteiro, mas eu lembrei que a gente conversando, você comentou que esse projeto também, desse projeto surge uma pesquisa, né? A gente vai poder ter acesso a isso. Fala um pouco disso também, que de repente, para quem não teve essa oportunidade de estar junto no físico, vai ter essa outra oportunidade. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Massa. Então, eu acredito que para que a gente consiga, né, fazer com que isso continue e as pessoas também poderem conhecer, a gente divulgou bastante, né, nas redes sociais, então tá tudo registrado, tudo guardado. São registros muito bonitos, então existe a oportunidade das pessoas conseguirem vivenciar, mesmo que seja um pouquinho, né, através dos registros, né? Como eu disse também, a gente está por aqui, então a gente tem a oportunidade de poder conversar, dialogar a respeito, né, de como foram as ações, para que as pessoas possam também conhecer um pouco de como é feito isso, né? E até de repente é uma oportunidade de multiplicar, como a gente falou, né, os pontinhos. E também a gente tem alguns registros já. Eu não cheguei a falar que nós fizemos também a gravação, né? Foi exibida uma palestra com a psicopedagoga Ana Balduino, né? Que ela traz através dessa palestra um recorte muito interessante, né? Do racismo com relação meu aplicativo, com relação à educação para crianças PCDs, né? E então, enfim, é uma oportunidade que as pessoas vão ter de poder visitar também alguns conteúdos, né, do que teve no circuito através do YouTube.
por exemplo, né? Essa palestra já está no YouTube, então a gente tem a oportunidade, né, de conhecer, mas também alguns registros, né? A Fabi teve também, né? Depois das três ações, ela teve também na escola. Dando palestra a respeito dessa oficina que ela deu dentro do circuito. Então, se de repente, eu quero levar a palestra, ou eu quero levar alguma oficina para dentro da minha escola, entre em contato com a gente para a gente poder também conversar e verificar essas possibilidades, né, de acordo com, né, a nossa agenda, mas de acordo com a agenda da própria instituição também, seja escola, enfim, ONG, né? A gente está aberto para isso, a gente só precisa fazer acontecer e verificar, né, as possibilidades para que isso aconteça, né? Mas existe essa possibilidade aí também da gente conseguir multiplicar as ações, basta só que a gente promova esse diálogo, né? Total, total. É isso, gente. Então vão, agora a gente está acabando aqui. Vão lá visitar esses registros épicos. A gente vai deixar também na descrição desse vídeo o link do YouTube para vocês poderem acessar a palestra, para vocês acessarem os materiais que tiver por lá. E é isso, né? Estando conectado, vocês vão saber das próximas e vão poder também fazer esses orçamentos. Para as pessoas que, para verem as possibilidades, fazerem esses orçamentos, né? Seja ONGs, como você falou, escolas, sindicatos, etc. Chama pelo próprio direct, pelo próprio Instagram da Negrita. Pode chamar pelo direct, lá na bio, né? Porque de repente quem estiver acessando ali pelo Instagram, na bio tem todos os contatos da Negrita Arteira, então seja WhatsApp, telefone, e-mail, enfim, tem todos os contatos, né? Eu acho que a melhor maneira, de repente, ali pelas redes sociais, é pela bio mesmo, que vai ter todas as maneiras de entrar em contato com a gente, né? Por e-mail também. Então, eu acho que é uma maneira da gente conseguir se comunicar, conseguir se conectar, para que a gente possa fazer também acontecer, né? Então, mesmo que não seja o circuito todo, mas a gente pode fazer um pocket, de repente, né, para poder fazer com que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade, ou até mesmo as que já tiveram oportunidade, possam vivenciar novamente aí uma ação, uma oficina, enfim, um pocket do Circuito Negrito. Circuito Brincante Negrita Arteira. Ai, que lindo, é isso, é sobre isso. Estou desejando vida longa ao projeto, né, a essas ações que são ações importantes, que fomentam as culturas, né, que trazem pertencimento, como a gente já falou, que trazem, é só benefício, é só coisa boa, né? A arte e a cultura, ela tem esse papel que é fundamental e em dias difíceis como os que a gente tem vivido, ontem eu assisti um vídeo, me mandaram um vídeo de um garoto cantando um rap lá na Palestina, no meio daquela situação de guerra, né? E aí eu até falei com ele, né? Até inclusive o Jacomete, um beijo para ele, é capaz dele estar assistindo a gente. E, e aí eu até falei, né? O rap fazendo seu papel, né? A arte, a cultura fazendo seu papel, é muito triste, mas a gente consegue ainda assim sentir um pouco de conforto, né? Vendo isso acontecer, né? Então quero te parabenizar, deixar você à vontade para fazer as considerações finais, deixar o programa de portas abertas e, como eu já falei, desejar vida longa aí ao projeto. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de vir falar desse projeto, né, oportunidade também, né, a gente estava falando de perpetuação, acho que a gente trazendo para cá, né, para outras pessoas que de repente não sabiam, né, da realização desse projeto, então acho que trazer para cá também é uma forma, né, de fazer isso que eu falei, de compartilhar e fortalecer. É, e eu estou muito grata e muito feliz, né, por ter tido a oportunidade, através do PROAC, né, através da vida, né, de repente realizar, porque a gente tem muitos desejos, mas nem sempre a gente tem a oportunidade, né, de realizá-los, né, inteiramente. Então, estou muito agradecida mesmo, né, por esse motivo. E também eu estou agradecida a muitas pessoas. Eu até trouxe uma listinha aqui, mas eu prometo que eu vou falar rapidinho, tá? Mas eu trouxe uma listinha porque eu não quis, né, esquecer de ninguém. E são pessoas que, como você falou no início, nós somos pessoas que a gente não faz nada sozinho, né? E esse projeto, ele se realizou através da inscrição do projeto, através da submissão, né, dessa inscrição,
Mas, a partir do momento que ele foi aprovado, a gente teve a oportunidade também de contar com a parceria de muitas pessoas, até mesmo para que os locais nos recebessem, enfim, né? Também tem é um corre assim muito grande, né, para que o projeto se realize. Então, vou ler aqui a listinha rapidinho para não esquecer de ninguém, tá bom? Eu vou agradecer a Edna Gomes, que recebeu a gente lá no Centro de Referência Afro, né, onde foi a primeira ação, então sou muito grata a ela. A Bárbara, a Natália e a Johanna, da Secretaria de Cultura de Monteiro Lobato, que nos recebeu também com o local lá em Monteiro, na segunda ação. E em Caraguá, na terceira ação, né, eu quero agradecer ao Betinho Zulu, a dona Terezinha da ONG Zambô, a Claudilene e a Bia da Secretaria da Educação, a Bia do setor de projetos, a Fundac e a diretora Maria Célia da Escola Euclides Ferreira, que recebeu a gente com a terceira ação. Todas as pessoas que me fortaleceram com indicações também, então a Sermir, a Patioco, a Alessandra, a Laila de Pindamonhangaba, a professora Roberta Castro de Monteiro, cada pessoa que acreditou, vibrou, né, para que tudo desse certo, né, o profissional que trouxe a arte, a cultura, a educação, até culinária, acadêmica, né, então a Luciana Brauna trouxe essa pesquisa para a gente, né, também, que foi uma das contrapartidas, né, do projeto, é essa pesquisa, que a gente vai deixar também aqui para vocês poderem acessar. Também a produtora Ibiraúna e as minhas parceiras, a Fabiana Eneida, que é produtora executiva, e a Bárbara Bonilha, que é a produtora cultural, e também as lindas, maravilhosas Jaine Lima e Isa Dume, que fizeram, né, cuidaram da comunicação desse projeto, que ficou linda, gente, linda. Cada arte que elas traziam, eu ficava apaixonada. Então, quero agradecer muito, Ana Balduino, também pela palestra, né? A gente vai deixar tudo descritinho aí para vocês poderem acessar, né, com mais tranquilidade também, de forma mais inteira. Mas eu quero muito agradecer demais à vida, né, ao universo, aos orixás, pela realização desse projeto que, modéstia à parte, ficou muito lindo, muito incrível, e pela oportunidade de poder falar um pouquinho dele aqui. Ai, que lindo, amiga. Parabéns mais uma vez. Parabéns a toda essa ficha técnica, a essa equipe e a quem não está na ficha técnica, não está na equipe, mas colaborou de alguma forma, porque é isso, a gente só faz assim. Tem um ditado que diz, né, um ditado originário que diz que a gente precisa de uma aldeia inteira para poder fazer a criação de uma criança, né? Então eu acho que é sobre isso, toda essa aldeia, toda essa comunidade, né, se organizando para poder tornar o Dia dessas Crianças mais felizes, enfim, trazer outras perspectivas. Então, meus parabéns mais uma vez. Agradecer vocês também que estão do lado da telinha aí, do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse aqui foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, a quem também eu agradeço muito, SINDCT, por esse espaço, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando, toda semana tem episódio novo aqui, é muita coisa legal. Acompanhe a gente também nas redes sociais e agora vocês já podem lá se seguirem, empretarem, seguirem a Negrita Arteira, essa galera toda, e lá pelas redes sociais vocês vão ter acesso a essa magnitude desse projeto incrível que foi o Circuito Brincante Negrita Arteira. Beijo, vejo vocês no próximo episódio. Te vejo em breve, Ari. Obrigada.